Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica cronológica na versão NVI. Estamos finalizando, hoje é o último dia para a honra e glória do nosso Deus. Vencemos a leitura anual da nossa escola bíblica dominical da Lagoinha, Brasília Capital. Meu nome é Marcelo. E vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Amém? Capítulo 17 fala sobre a queda, de Babilônia e a meretriz sentada sobre a besta. Então, nós vemos aí que o capítulo 17 é uma das visões mais simbólicas e densas do livro de Apocalipse, que fala aí sobre a grande meretriz, que se refere à Babilônia, e a besta, que representa aí o sistema religioso, político e cultural, que se opõe a Deus. Amém? Então aí nos versículos de 1 a 3, nós vemos aí a visão geral da mulher e da besta, onde um dos anjos das taças chama João. No versículo 1, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. 2. Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Então vemos aí toda uma literatura aí profética, prostituição espiritual aí representa, a idolatria e aliança, de poderes políticos, Nós temos aí aqui uma referência em Tiago 4:4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então devemos, através dessa passagem, ter todo o cuidado com alianças que comprometem a nossa fidelidade a Cristo. Amém? Então, não amar o mundo nem no que nele há. Já nos versículos 4 e 6, nós vemos aí a descrição da mulher, a igreja falsa, o sistema religioso mundano, onde vemos aí a mulher que está vestida de púrpura, no versículo 4, adornada de ouro e pedras preciosas. Ela segue um cálice cheio de abominações. No versículo 5, nós vemos que na sua testa estava escrito mistério: Babilônia, a grande mãe das prostituições e das abominações da terra. Então João vê que a mulher está embriagada com o sangue dos santos. Então, uma curiosidade que prostitutas cultuais, cultuais em Roma, usavam nomes na testa. Então, João usa essa imagem como denúncia espiritual. Então, nem tudo que é religioso vem de Deus. Precisamos ter aí o essencial, que é o discernimento espiritual. Já nos versículos 7 e 8, vemos aí o poder político que apoia a religião falsa. O versículo 8 fala que o mundo se admirará quando vir a besta. Então, a besta é uma caricatura política, do verdadeiro Deus, tentando imitar a sua eternidade. Então, o homem da iniquidade que tenta se fazer Deus. Então, o inimigo imita Deus, para enganar. Por isso precisamos conhecer bem o verdadeiro Deus. E só conhecemos o Senhor através das suas escrituras, através da convivência, através das orações, através do nosso relacionamento genuíno com o Senhor. Já nos versículos 9 a 11,
nós vemos aí os 7 montes e os 7 reis, né? No versículo 9 diz, as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. Então muitos ligam essa imagem a Roma, famosa por suas 7 colinas. Então as cabeças representam também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda virá, né? Passagem aí no versículo 10. Então a besta é o 8º, pertencente aos 7 e caminha para a destruição. Versículo 11. Então este é um dos textos mais aí discutidos, né, do Apocalipse, onde João usa aí uma linguagem simbólica, mas com forte referência ao Império Romano. Os reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece. Seguindo aqui, os versículos 12 ao 14, nós vemos aí os 10 chifres, né? A confederação aí de poderes, né? Onde os 10 chifres são 10 reis que receberão autoridade por 1 hora com a besta, né? Versículo 12. Né? E eles cooperam com a besta e guerreiam contra o cordeiro. No versículo 14, diz assim, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Então a expressão aí por 1 hora nós sugere um período breve. Amém? Mostrando que o poder humano é sempre temporário. Amém? Então o mal, ele parece forte, né? Mas a sua duração é curta comparada ao reinado eterno de Jesus. Amém? Romanos 16, 20 fala, o Deus da paz esmagará Satanás. Né? Nos versículos finais, 15 ao 18, nós vemos aí a queda da Babilônia, o sistema se volta contra si mesmo. Então as águas, né, no versículo 15, as águas representam povo, multidões, nações e línguas. Amém? Então, no versículo 17, porque Deus colocou no coração deles o propósito de realizarem o que havia decretado. Amém? Então, o mal se autodestrói, sistemas de opressão frequentemente ruem, né, por conflitos internos, e nenhum sistema contrário a Deus prospera para sempre. Amém? E aqui eu termino o capítulo 17 com o versículo 14, onde diz que o Cordeiro vencerá. Amém? Deus abençoe. Olá, bom dia. Vamos dar aí continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica, já no final, né, da nossa temporada aí desse ano. Hoje, dando continuidade no capítulo 18, vai falar sobre a queda da Grande Babilônia, símbolo de todo o sistema mundano, né? A gente vê aí a Babilônia aqui, vamos fazer uma breve explanação sobre esse capítulo, entendendo que Babilônia representa esse sistema mundano, né? Do orgulho, da corrupção, da idolatria, da ganância, da imoralidade, né? Da prostituição, de tudo que se levanta ali contra Deus. Então é um capítulo que nos lembra fortemente de tudo que o mundo nos oferece, né? Nos tenta seduzir, né? E que o mundo, tudo isso que ele nos oferece é passageiro, né? E que Deus, no tempo certo, derrubará tudo que se opõe ao seu reino. Amém? Então, nos versículos 1 até o 3, a gente já vê aí logo no início o anjo proclamando, caiu a grande Babilônia, né? Isso significa que nenhum império humano, nenhum sistema de valores, nenhuma estrutura de pecado é eterna. A Babilônia aqui, né, representava essa religião falsa, esse sistema, né, político corrompido, de uma economia exploradora, de um mundo, né, de seduções, que são tentações, né, e benefícios temporários, mas que diante de Deus tudo isso se desmorona. Então, não podemos construir a nossa vida
em status, em dinheiro, em prazeres, em aquilo que é aparente, porque cedo ou tarde, né? Mais cedo ou mais tarde, isso vai desmoronar também. Então, fica a reflexão aí onde que você está colocando a sua segurança, né? Sobre o status ou sobre coisas que são eternas, né? Em Babilônia ou em Deus. E aí vem também um chamado, um comando do Senhor para o seu povo, né? Dizendo, sai dela vocês, povo meu, no versículo 4, para que vocês não participem dos seus pecados. Então aqui Deus dá uma ordem, saiam dela, meu povo. Isso não significa que a gente vai abandonar o mundo fisicamente, né? Hoje, para os nossos dias, mas significa não tomar a forma do mundo, como está escrito já lá em Romanos capítulo 12, né? Não adotar os valores desse mundo, não se misturar com o pecado de Babilônia, né? Então, Deus não quer apenas me tirar desse sistema de Babilônia, né? Mas Ele quer também tirar a Babilônia de dentro de nós, amém? Em seguida, nos versículos 9 até o 19, a gente vê aí 3 grupos, né? Lamentando a queda de Babilônia. Os reis, porque perderam seus prazeres, né? Os mercadores, porque perderam seus lucros. Os marinheiros, porque perderam a sua segurança financeira. Então, repare que ninguém lamenta o pecado, né? Mas estão lamentando aí o prejuízo que eles tiveram, as perdas que eles tiveram por conta da queda de Babilônia. O mundo chora não porque está longe de Deus, mas porque perdeu aquilo que estava apegado, aquilo que amava, aquilo que já tinha como o centro da sua vida, né? Então, precisamos fazer essa reflexão sobre o que o meu coração lamenta hoje, né? E por fim, a alegria no céu. Enquanto o mundo lamenta, o céu se alegra, porque Deus fez justiça e defendeu seus santos perseguidos. Então a justiça de Deus, ela não é a vingança humana, né? Mas é restauração, alívio, vitória do bem sobre o mal. E isso me chama a descansar, porque Deus cuida das injustiças que eu não consigo resolver, né? E o silêncio final ali da Babilônia nos últimos versículos, 21 até o 24, quando Babilônia é lançada como uma pedra pesada no mar, sumiu. A música, o comércio, as festas, o brilho, tudo acaba. Então, o sistema que parecia indestrutível se torna pó. Tudo neste mundo é temporário. Apenas aquilo que pertence ao reino permanece para sempre. E isso muda minha forma de viver. Menos apego, menos ansiedade, mais santidade, mais eternidade, menos aparência, mais profundidade. Então, podemos discernir desse capítulo, né? O que um dia pareceu indestrutível pode, de uma hora para outra, desabar, né? E o que desaba em um dia no mundo nunca foi uma rocha verdadeira. Mas quem permanece em Cristo vive firme, estável, seguro, porque Ele é o único fundamento que não cai. Amém? Deus abençoe a sua vida com essa leitura. Faça a leitura aí desse capítulo e estamos indo para o final. Fica aí. Meus irmãos, chegamos a um dos momentos mais aguardados de toda a Escritura, né? Se no capítulo 18 nós ouvimos um hino fúnebre sobre a Babilônia, aquele silêncio sobre a destruição, o capítulo 19 agora começa com uma explosão. Aqui o cenário ele vai mudar drasticamente de uma terra desolada para um céu em festa. Então todo aquele luto acaba, o triunfo começa. E esse capítulo é marcado por um louvor que prepara todo o universo, né, para a volta física de Jesus. E nós vamos dividir aqui esse texto em 4 cenas. Né? A primeira cena que a gente observa é um coral com 4 aleluias. Né? A primeira coisa que João ouve é um som ensurdecedor. Não é só um grito, é um coral ali ressoando no céu. Né? E a palavra-chave aqui é aleluia, que é louvor a Deus. Né? E essa palavra hebraica, né, curiosamente, ela só aparece no Novo Testamento aqui, nesse capítulo, e ela é repetida durante 4 vezes. E o primeiro aleluia, no versículo 1 e 12, vem de uma grande multidão, né, que está celebrando aqueles juízos de Deus. Né? São verdadeiros justos que estão louvando a Deus pela vingança. Né? Deus está vingando o sangue dos seus servos.
No versículo 3, né, vem o segundo aleluia, que é a celebração, né, da permanência da vitória, aquela fumaça que sobe para sempre, e o inimigo ele não vai se levantar novamente. No versículo 4, nós vemos o terceiro, dos 24 anciãos, né, e dos seres viventes que se prostram em adoração. O quarto aleluia ele já está lá no versículo 6, e é o auge. Né? João descreve esse som como o som de muitas águas, fortes trovões. Qual que é a mensagem? Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele reina. Então essa é a confiança que nos mantém firmes em meio a todo o caos, né, da terra, que o nosso Deus ele está assentado no trono. Então, como eu falei, a gente irei dividir em 4 cenas. Na segunda cena, a gente vê as bodas do Cordeiro. Então agora o tom muda de uma guerra para uma celebração nupcial. Então o texto diz que a noiva se aprontou. Então observem essa exegese do versículo 8. Foi-lhe dado de vestir linho fino, puro e resplandecente. O que isso significa? Esse linho fino são atos de justiça dos santos. Não é só a justiça imputada de Cristo, mas essa manifestação da justiça, que é o nosso viver diário, que é produzido pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o que a gente precisa observar também, que aqui nós temos uma advertência séria. João ele está maravilhado com o anjo, ele tenta adorar o anjo, mas o anjo o impede. E o anjo basicamente fala, adore a Deus. Então ele já nos deixa também outra chave, que todo o testemunho de Jesus, esse é o espírito da profecia. Tudo tem que apontar para Cristo, não tem que ficar adorando anjos. E era até um costume ali, virou um costume na Ásia Menor. Na terceira cena nós vemos o cavaleiro do cavalo branco, né? O céu se abre, nós não vemos mais o cordeiro sofredor, mas aquele guerreiro vitorioso. Ele monta no cavalo branco e seus títulos são de fiel, verdadeiro. Então muito diferente daquelas guerras humanas, né, que são motivadas por vaidade e ego. Ele luta e peleja com justiça. E aí os olhos são como chama de fogo, a cabeça tem vários diademas que simbolizam a autoridade real e absoluta de Jesus. E o detalhe, no 13, ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Então isso aponta lá para Isaías 63, e sangue não é o sangue dele, né? Não é o próprio sangue da cruz, mas é o sangue dos inimigos, do dia do juízo, tá certo? O nome dele, João chama ele de Logos, né? A palavra de Deus, então João é o único que usa esse título e ele faz essa conexão entre Gênesis e os evangelhos e Apocalipse. É uma expressão exata que João usa ali a respeito de Jesus, o Logos, né? A palavra, lá João 1. E na quarta cena, aquela grande ceia de Deus e o desfecho. O capítulo ele termina com um confronto final, muitas vezes é identificado como o Armagedon, e de um lado a besta e os reis da terra, e do outro o rei dos reis. Mas não é aquela, né, uma longa batalha, é um desfecho soberano. O anjo convoca as aves para uma grande ceia de Deus, mas não é para comer do maná, é para comer sobre o juízo da carne daqueles que se rebelaram. Então não tem paridade de armas com Jesus, ele é soberano. Então a besta e o falso profeta são capturados e lançados no lago de fogo e enxofre. E a espada que sai da boca de Cristo, né, a sua palavra, encerra toda a história da rebelião. Então a gente conclui que Apocalipse 19 nos ensina que a história ela não termina em caos, mas no trono, porque Jesus ele está voltando. Maranata. Deus abençoe. Então, pessoal, continuando a nossa live de leitura do Apocalipse, né, faltam apenas 3 capítulos. Eu vou tratar aqui do capítulo 20. Então faltam 3 capítulos para encerrarmos, cruzarmos a linha de chegada do nosso projeto. Amém? Se você chegou até aqui, meus parabéns. Vamos completar a leitura. Tá? Como o nosso tempo é curto, apesar de que Apocalipse 20 são apenas 15 versículos, nós não faremos a leitura. Você tem a palavra nas mãos, faça a sua leitura, você não vai gastar 3, 4 minutos para fazer essa leitura. Faz parte do projeto a leitura pessoal, não esqueça. Então aqui no capítulo 20 são tratados 2 eventos importantes relativos ao fim. O primeiro é o milênio e o segundo é o juízo final. O milênio ele é tratado aqui como um período de prosperidade com o Senhor, onde o Senhor Jesus vem reinar por 1000 anos com aqueles que sofreram, a palavra usada aqui na NVI é decapitados pelo Evangelho, ressuscitarão, essa é a primeira ressurreição que a palavra nomeia, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, se você for estudar sobre esse tema, vai encontrar diversas linhas de entendimento. Há aqueles que acreditam em relação à volta de Jesus, que ela será antes do milênio, são os pré-milenistas. Aos que creem que Jesus voltará após o milênio, são os pós-milenistas. E até aqueles que acreditam que esse período não é um período literal de 1000 anos, né? Então, e há outras subdivisões, nós não temos tempo de tratar isso aqui. Mas faça seus estudos, né, pedindo orientação do Espírito Santo. Mas o mais importante é que haverá um período, um tempo em que o Senhor Jesus reinará com os seus.
Eu quero destacar aqui para você no versículo 3, no finalzinho diz assim, quando, né, o diabo é aprisionado antes do milênio, e no finalzinho do versículo 3 diz assim, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então Satanás vai ser solto e enganará as nações e para atacar, né, o arraial dos santos, para atacar o reino de Cristo uma última vez. Eu quero destacar para você a palavra é necessário. Está aqui no versículo 3. É necessário. Isso traz para nós que nem todos os detalhes o Senhor nos entrega, né? Ele dá um apanhado geral do que vai acontecer, mas é necessário. Se é necessário, vai acontecer e está nos planos do Senhor que aconteça. A gente não deve ficar se perdendo em elucubrações, discussões polêmicas sobre esses eventos do fim. O mais importante é necessário e vai acontecer. Amém? Então, após esse período de 1000 anos, onde o Senhor vai reinar com aqueles primeiros ressuscitados, a primeira ressurreição, Satanás será solto e vai enganar as nações. No versículo 8, trata de Gog e Magog. Esses termos são bem descritos em Ezequiel 38 e 39, você pode ler, mas aqui representa a totalidade das nações que Satanás vai enganar para fazer um último ataque do mal contra o bem, né, tentando atacar o reino do Senhor Jesus. Mas aqui no texto aponta que ele será derrotado, né? O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Então aqui o lago de fogo, né, do Apocalipse já conterá o anticristo e o seu arauto, o falso profeta. Eles já foram lançados ali naquele lago. E agora aqui o grande dragão de Apocalipse 12, o diabo, Satanás, a serpente, será lançado também no lago de fogo, né? E aqueles que combateram o reino e os ímpios e aqueles que não fizeram bem serão julgados no grande juízo final, a partir do versículo 11. Tá aqui, alguns chamam de tribunal do trono branco. Depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Então esse aqui é o famoso juízo final, onde os livros serão abertos, né? E tudo que nós fizemos ou não fizemos está registrado naqueles livros simbólicos, né? E o grande livro da vida será aberto. E somente aqueles que têm o nome no livro, escrito no livro da vida, vão sofrer a segunda ressurreição e vão reinar com Cristo para sempre, entrar na eternidade. Os que não forem encontrados no livro sofrerão a segunda morte. A primeira morte, a morte natural. Eles serão ressuscitados, sofrerão uma ressurreição para o julgamento e uma segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo, onde já estão o falso profeta, o anticristo e o diabo. E agora eles sofrerão tormento eterno, né? O lago de fogo é a segunda morte, está aqui no versículo 14. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Assim descreve o capítulo 20. Deus te abençoe. Vamos continuar na nossa leitura. Dando continuidade à nossa leitura, nós chegamos no capítulo 21, né, o penúltimo capítulo aqui do livro de Apocalipse. Então, nós vamos estar aqui lendo sobre a Nova Jerusalém, né? Então, nós vemos a consumação das promessas divinas, né? Então, nós temos aqui a visão, né? Retoma promessas proféticas de Isaías 65, de 2 Pedro 3, sobre a renovação total da criação, né? O novo céu e a nova terra, eles vão significar que a ordem foi restaurada, né? Que a criação ela foi liberta. Então, nós vemos no primeiro versículo, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Existem algumas traduções, né, alguns manuscritos que vão falar: e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós vemos também essa diferença. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós vemos aqui a descrição, né?
a descrição da cidade como noiva, né? A imagem nupcial que foi usada aqui no Novo Testamento para a relação de Cristo com a igreja, né? O casamento do Cordeiro. Jesus é o esposo, a igreja, o povo salvo, né? Aquele que aceitou Jesus, que se arrependeu do seu caminho de pecado, é a noiva. Então, nós vemos que a obra, ela é de Deus, ela não é construída por mãos humanas. Então, nós vemos aqui, ele ainda menciona, né, no versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, expressa a presença de Deus entre o seu povo, né? Isso a gente vai voltar lá no tabernáculo do Êxodo, mas agora Deus, ele habita com nós de forma direta. Então, não precisa mais de um intermediário. A própria presença do nosso Deus estará aqui conosco, né? Versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Então, é a eliminação do mal, é a eliminação das suas consequências, a eliminação do pecado, né? A eliminação das consequências do pecado, né? Então, a vitória de Cristo sobre a morte, ela nos traz essa plenitude para aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, vamos continuar lendo aqui. Versículo 6. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então mostra que o juízo, né? Então, ao mesmo tempo que Cristo nos trouxe redenção, Cristo nos trouxe salvação, Cristo nos trouxe a possibilidade de termos, né, uma relação com o Pai, nós também vemos o juízo de Deus sendo exercido, né? Então, versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Então nós vemos aqui, né, como que mais uma vez traz a relação aqui, né, da cidade sendo aqui a noiva, né, a noiva de Cristo. E aí ele começa a descrever aqui, né, a cidade, e ele vem descrevendo a cidade até o versículo 22. Então nós vemos que dentre essa descrição da cidade, nós vemos que a cidade, ela tem aberturas para o leste, norte, sul e oeste, exatamente para mostrar que não é limitada a uma direção, um povo, mas uma reconciliação e comunhão para toda a humanidade. Ela aponta para a plenitude da missão de Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. E nós vemos aqui os fundamentos, né, esse qual estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos, né? Isso mostra que liga a cidade à obra, à difusão do evangelho, à continuidade. Nós tínhamos no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel e nós temos no Novo Testamento os 12 apóstolos que difundiram a mensagem do evangelho. Então nós vemos essa bênção, né? E no final aqui, no versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Esse é um versículo chave desse capítulo. Não há templo, porque a presença de Deus Pai e do Cordeiro, Jesus, é a própria habitação. Então não há um templo para você visitar, porque a presença dele está em todo lugar. Não há mais um ritual, é a presença viva de Deus. Isso vai se conectar muito forte, né, com o capítulo 1 do livro de João, né, quando a gente vai falar sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, e no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, em que vai nos trazer como Cristo, como mediador, como uma ponte, né? E a cidade, ela não precisa nem de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina. Então a glória de Deus, o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós vemos então a plenitude deste momento, dessa verdade, dessa palavra. E no versículo 24, vou ler aqui: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão
a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu espero que você esteja lá, porque você precisa ter uma vida com Cristo, arrependimento de seus pecados e uma declaração de que Ele é seu Senhor e Salvador. Passamos agora para o capítulo 22. Que Deus te abençoe. Chegamos ao último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Que bênção chegarmos até aqui, e há uma alegria em nossos corações, há um júbilo, há um agradecimento ao Senhor, a nossa igreja, né, Lagoinha Brasília Capital, pela confiança, pelas orações dos irmãos, a todos vocês que participaram conosco, né, incentivando, mantendo-se firmes nesse propósito, a todos os professores que encararam essa missão juntamente conosco, não mediram esforços para estar conosco, fazendo chuva ou sol, alguns até enfermos, mas mantiveram aqui a leitura bíblica. Que bom. Então vamos lá, último capítulo, capítulo 22, como os irmãos têm falado, como eu falei ontem também, o livro de Apocalipse é um livro muito profundo, e no nosso estudo nós não vamos aprofundar, é uma leitura superficial, mas que você estude. E quero adiantar para vocês que em 2026 nós iremos ter na EBD uma série de estudo sobre o livro de Apocalipse. Então você que está curioso, você que pensou assim, poxa, foi muito raso a leitura bíblica em relação ao livro de Apocalipse, nós iremos estudar com mais profundidade na sala de aula, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 22, ele começa com a visão da Nova Jerusalém, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, João, ele vê essa nova Jerusalém preparada, adornada como uma noiva, né, que é dada como presente para o seu marido. E uma voz então declara que não haverá mais maldição, não haverá mais dores, não haverá mais lágrima, porque o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais morte, não haverá mais luto e nem haverá mais dor. E o versículo 7 diz, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, o Senhor estava declarando ali para João, dizendo, eis que venho em breve, se prepare, né? Feliz é aquele que guarda a palavra do Senhor, feliz é aquele que guarda as orientações do Senhor, aguardando a sua volta. Nós temos que estar preparados todos os dias para a volta do Senhor. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, as nossas vestes são lavadas no sangue de Jesus. As nossas vestes são lavadas diariamente quando nós nos arrependemos e clamamos pelo Senhor. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Então João ouve uma voz prometendo gratuitamente da vida, gratuitamente da água da vida para todos aqueles que têm sede. Esta água simboliza a salvação e a provisão eterna em Cristo Jesus. Nós fomos lavados e nós temos acesso a essa fonte de água viva. Nós temos acesso a Jesus, que eu e você possamos todos os dias saciar a nossa sede bebendo de Cristo, bebendo de Jesus.
E ele finaliza trazendo a orientação para que ninguém acrescentasse ou retirasse um trecho sequer das páginas do livro de Apocalipse, da palavra de Deus. Então, advertindo que a palavra de Deus deve se manter a mesma. Então, entendemos que a Escritura, ela é imutável, ela não muda. E nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que tentam distorcer o Evangelho. Essa é a nossa mensagem. Encerramos, então, a nossa leitura bíblica cronológica. Um abraço para você. E eu gostaria que você, agora, ao terminar essa leitura, aqui na descrição desse vídeo e também no comentário que está fixado, tem um questionário de perguntas e respostas que você vai responder para que nós tenhamos um diagnóstico de como que foi essa leitura bíblica. Então, nós vamos fazer inúmeras perguntas e gostaria que vocês participassem para que, através dessa pesquisa, nós nos aperfeiçoássemos para a leitura que haverá em 2026. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E lembre-se, domingo agora é o dia da Bíblia. Então venha para a Escola Bíblica Dominical às 9 horas na Lagoinha, Brasília Capital, aprender mais da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.